Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Nesta passagem, Jesus está dando uma missão para os seus discípulos. Jesus vira para eles e diz: passem para o outro lado da margem, subam no barco e atravessem até o outro lado. Enquanto isso, Jesus ficara despedindo a multidão que havia acabado de ser alimentada pela multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Jesus está despedindo a multidão e logo após, Jesus sobe para o monte orar. Nesse momento, os discípulos estão no meio do mar e Jesus está no alto do monte orando. Só que em determinado momento do cumprimento dessa missão pelos seus discípulos, o barco onde eles estão é acometido por um vento contrário. E agora eles estão lá remando e existe um impedimento para que eles cumprissem a missão. Eles estão fazendo aquilo que Jesus os havia mandado fazer, mas eles não estavam conseguindo cumprir a missão porque o vento contrário apareceu no meio do caminho, no meio da trajetória. E começou a ficar difícil chegar do outro lado. Agora eles estão remando e não saem do lugar. Esse é o problema do vento contrário. Por mais que você reme, o vento contrário não deixa você progredir. Por mais que você invista força, gaste energia, você não consegue alcançar o alvo, não consegue chegar no objetivo. E é isso que os discípulos estão sendo acometidos naquele momento. Eles remam e não conseguem avançar, eles remam, eles imprimem força, mas não conseguem alcançar o objetivo dado por Jesus. E eu imagino os discípulos ali no meio do mar, e um dizendo para o outro: está difícil, a gente não vai conseguir chegar do outro lado, e pior, nós estamos aqui sozinhos. Jesus nos deixou sozinhos aqui no meio do mar. Jesus nos deixou sozinho aqui no meio dessa dificuldade. Porque quando passamos por essa dificuldade algumas semanas atrás, ele estava aqui no barco e nós o acordamos, ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas e se fez grande bonança e a gente conseguiu chegar do outro lado, mas agora ele não está aqui. Só que eu aprendo uma lição muito linda com isso tudo. Apesar dos discípulos não verem Jesus, Jesus vê os discípulos. Porque o texto que nós lemos diz que Jesus, vendo-os em dificuldade a remar, foi ter com eles. Ou seja, essa lição é para mim e para você também. Às vezes nós estamos no meio da trajetória, no meio do mar da vida, estamos remando e anos se passam e a gente não consegue evoluir, não consegue progredir. Parece que a gente rema e não sai do lugar. E parece que Jesus não está vendo isso, e até mesmo falamos: Jesus, nós estamos aqui porque estamos cumprindo essa missão, estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou, mas parece que a gente não sai do lugar, parece que a gente não vai conseguir alcançar aquilo que o próprio Jesus disse que nós iríamos e precisávamos alcançar. Parece que Jesus nos abandonou, parece que Deus não responde às nossas orações, parece que vamos a cultos, a consagrações, parece que fazemos jejum e Deus não responde a nossa oração. Só que do alto, diz o texto, do alto do monte, Jesus vê os seus discípulos em dificuldade. A palavra do Senhor para você através desse vídeo hoje é essa. Apesar de você não estar vendo Jesus por causa das dificuldades, porque as dificuldades tomaram conta da sua visão, tomaram conta da cena da sua vida, eu tenho uma palavra de Deus para você: Ele continua vendo a sua dificuldade,
Ele continua vendo você. Ele está vendo você remando, ano após ano, orando pela sua família, orando pela sua casa, orando pelo seu ministério, pelos seus negócios, e você não está conseguindo chegar do outro lado. Escute, Jesus está vendo. Ele não tirou os olhos de você 1/1000 de segundo sequer. Aleluia. E o que eu me amarro nesse texto é que quando Jesus está vendo os discípulos no meio do mar, ele toma uma decisão. Que decisão é essa, Gabriel? Ele desce. Ele desce. Para quê? Para ir ter com os seus discípulos. Eu creio em nome de Jesus. Para você que está assistindo esse vídeo, eu creio em nome de Jesus, que Jesus está vendo essa dificuldade e Ele vai descer para resolver esse problema. O texto diz que Jesus desce do monte e começa a caminhar por sobre as águas para chegar até os discípulos. O interessante do texto de Marcos é que diz que Jesus queria tomar a dianteira do barco. Ou seja, Jesus queria ficar entre o vento e o barco. Jesus queria tomar a dianteira, mas algo atrapalhou isso. O que atrapalhou? Os discípulos, quando veem Jesus andando por sobre as águas, eles imaginam ser um fantasma e eles começam a gritar desesperados de medo, como se estivessem dizendo: o vento já é contrário, as ondas estão se agitando e agora ainda apareceu um fantasma na história. As dificuldades estão grandes e agora um fantasma ainda apareceu. Agora já era. Agora não tem mais jeito. O vento já é contrário. A gente já está sem força aqui, remando e não conseguindo evoluir. Horas e horas investindo força, gastando energia. A gente não consegue chegar e ainda apareceu um fantasma no meio da história. Só que escuta. Esse fantasma que apareceu não é para destruir você. Não é para fazer você sucumbir no meio do mar da vida. Não. É Jesus. É Jesus que está chegando. Eles começam a gritar com medo, desesperados. E eles a gente tá tudo perdido. Só que Jesus vira para eles e fala: ei, tem de bom ânimo. Sou eu. Não temais. Eu me amarro nisso aqui. Porque às vezes Jesus vem de uma forma que a gente não imagina. Às vezes Jesus vem de uma forma que a gente não consegue prever, não consegue simplesmente avaliar. A gente nunca imaginou que Ele viria andando por sobre as águas. A gente nunca viu ninguém andar por sobre as águas, mas Ele está chegando sobre as águas. Escute uma coisa, olhe direitinho para essa situação que você está vivendo. Talvez Jesus já esteja aí, mas talvez Ele só esteja de uma forma que você não previu, de um jeito que você nunca imaginou, porque Jesus tem as suas formas de chegar, tem as suas formas de trabalhar. Ele trabalha do jeito dele, Ele move as coisas do jeito dele, Ele faz do jeito que Ele quiser fazer. E se Ele quiser andar por sobre as águas, Ele vai vir. Se Ele quiser vir voando, Ele vai vir voando. Se Ele quiser tomar um barco e vir no barco, Ele também vai, porque Ele é o Senhor. Ele vai chegar. Ele está vendo você e veio te socorrer. O texto diz que Jesus vira para eles e fala: sou eu. Não é o fantasma. Não temam. Não tenham medo. O interessante é que a intenção de Jesus, a princípio, era tomar a dianteira. Só que por causa do medo deles, Jesus, ao invés de tomar a dianteira do barco, vai tratar o medo, o trauma deles. Existem ventos na nossa vida que continuam, que perduram, porque ainda existem coisas dentro de nós que precisam ser tratadas. Porque não adianta nada repreender o vento e a gente continuar com medo. Não adianta nada o vento ser repreendido, o vento cessar e a gente continuar com síndromes, com problemas, além do vento contrário. Então, antes de tratar do vento, Jesus vai tratar da alma. Jesus vai tratar do coração. Jesus vai tratar da síndrome do pânico. Jesus vai tratar da depressão. Jesus vai tratar de todas as situações psicológicas que abalam
que traumatizaram você e você não consegue evoluir. E por mais que você gaste energia, que gaste força, que gasta dinheiro, você não consegue chegar do outro lado. Só que Jesus fala, não tenham medo. Não tenham medo, sou eu. E o texto diz que Jesus entrou no barco. E depois que Jesus entra no barco, o vento cessa. Dessa vez, Jesus não levantou a mão e repreendeu o vento e as ondas. Dessa vez, Jesus não virou para o vento e mandou o vento ficar quieto. Dessa vez, Jesus não virou para as ondas e falou, parem de se agitar. Não, ele só entrou no barco. A Bíblia não diz, a Bíblia não revela que Jesus, ou melhor, a Bíblia revela que Jesus, em momento nenhum, ele levantou, virou para o vento e para as ondas e repreendeu. Não, ele só entrou no barco. Ele só pisou no barco e o vento cessou. Eu quero contar essa boa notícia. Jesus está chegando. Ele só vai entrar no seu barco. Talvez ele esteja entrando no seu barco aí agora, onde quer que você esteja vendo esse vídeo. Talvez ele esteja entrando, pisando no barco da sua vida agora. E assim que ele pisar nesse barco, o vento cessa. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.